A diferença estava no impacto genuíno que essa igreja recebeu do Espírito de Deus. Estou batendo sempre nessa tecla, dizendo para os irmãos que é possível nós sermos diferentes e fazermos a diferença através do impacto genuíno do poder do Espírito. Por que eu falo impacto genuíno? Porque tem pessoas que dizem ser cheias do Espírito, mas a sua vida não condizem com aquilo que elas falam. Então a gente fica com dúvida se realmente aquele enchimento, aquele Espírito é de Deus. Porque quando é de Deus, vem realmente de Deus, é o impacto verdadeiro proveniente de Deus, a vida do homem muda. Os irmãos conhecem a história de Saul. Saul tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mas os irmãos vão ver que quando ele foi separado para ser rei, que ele recebe a unção, a Bíblia diz que o poder da presença de Deus veio sobre ele de uma forma tão extraordinária, que ele começou a profetizar, e ele foi mudado em outro homem, aleluia. Só que ele abandonou o Senhor. Quando nós abandonamos o Senhor, infelizmente, aí vem a natureza humana, a carne nos dominar, a semente do pecado começa a germinar dentro de nós, somos dominados pela vontade da carne, damos agora uma liberalidade para o inimigo agir, e agora nós saímos fora do alvo, fora do foco, e nos desviamos da presença do Senhor, e o resultado é terrível, é triste. Eu conheço muita gente que era uma bênção, e hoje, infelizmente, é maldição. Por quê? Porque afastou, desviou, apostatou. Tudo aquilo que cria, que fazia, que falava, que pregava, que vivia, hoje faz tudo ao contrário. É como se o espírito do anticristo dominasse essa pessoa. Todos nós corremos esse risco e devemos estar guardados debaixo do sangue de Jesus, preservados pela sua graça, para que Ele possa nos manter na sua presença através do poder do Espírito. Então nós temos a oportunidade todos os dias de sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar para que nós não venhamos a nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas sermos cheios, enchei-vos do Espírito. Quando a Bíblia fala enchei-vos do Espírito, a Bíblia está dizendo assim: você pode ser cheio do Espírito Santo repetidas vezes por ano? Não. Por mês? Não. Por semana? Não. Repetidas vezes, sendo cheio do Espírito por dia. Aleluia. Todos nós podemos, precisamos, se quisermos, podemos ser cheios repetidamente, várias vezes por dia, do Espírito Santo. Aquele que ora, aquele que jejua, aquele que se quebranta, aquele que medita na palavra, aquele que adora, aquele que louva, aquele que se humilha, aquele que é dependente, o Espírito Santo não abandona. O Espírito Santo está nele, o Espírito Santo guarda, o Espírito Santo enche. Este crente tem poder, este crente tem autoridade, este crente tem unção. A tristeza vem, mas ele não fica triste. A luta vem, mas ele não fica prostrado. As dificuldades se levantam, mas ele continua de pé. Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda faz a diferença na vida do crente. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem emoção. O Espírito Santo sente as coisas. O Espírito Santo percebe as coisas. O Espírito Santo conhece as coisas. O Espírito Santo é o próprio Deus. Escute, irmãos, todos nós temos afinidades, temos amigos, temos conhecidos, temos parentes, familiares, pessoas mais próximas, pessoas não tão próximas, mas todos nós temos afinidade com alguém. Alguém é mais perto, alguém é mais íntimo, outros não. Mas mesmo que você tenha alguém que seja íntimo, que seja amigo, que seja amiga, que te ajuda, que não te abandona, não é? Essa pessoa uma hora vai te esquecer, essa pessoa uma hora pode te enganar, essa pessoa em algum momento vai te decepcionar. Por quê? É ser humano como você, falho como você. Agora o Espírito Santo não, ele é perfeito, aleluia. Enquanto eu me desgasto para conquistar alguém, para me deixar ser conquistado, para poder ter amizade, para poder ter afinidade, correndo o risco de sofrer, correndo o risco de ser traído, correndo o risco de repente ser decepcionado,
se nós usássemos toda essa força, esse impulso, toda essa energia que nós temos para poder aproximar do Espírito Santo, para poder sermos amigos do Espírito Santo, para termos intimidade com o Espírito Santo, a nossa vida espiritual seria diferente. Sabe por quê? Na hora que você está na prova, chorando, que ninguém te vê, que ninguém te olha, que ninguém lembra de você, que até viram as costas para ti por causa da tua luta, o Espírito Santo está lá, Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele te conhece, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe o quanto você precisa de você. E tem mais, às vezes pessoas aproximam da gente interessado no nosso nome, sobrenome, posição, naquilo que temos, naquilo que podemos fazer. E tem gente que aproxima da gente querendo algum favor, querendo de repente conquistar algo através de nós, interessado naquilo que nós temos, não naquilo que nós somos. Agora o Espírito Santo não. Você pode estar bem arrumado, desarrumado, com o cabelo abraçado, com o cabelo arrumadinho, você pode estar com a roupa bonita, uma roupa velha, uma roupa simples, você pode estar com o bolso cheio de dinheiro ou com o bolso vazio. Ele não está preocupado com aquilo que você tem, Ele está preocupado com quem você é. Aleluia. O Espírito Santo aproxima de mim, de você, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. E Ele preocupa com o meu interior, com o teu interior, com aquilo que eu penso, com você, aquilo que você pensa, com aquilo que você acha, com aquilo que você imagina. Ele está preocupado com você em todas as áreas da sua vida. Ele preocupa com a sua área emocional, com a sua área sentimental, psicológica, espiritual, com a sua vida financeira. Sim, Ele deseja para ti o melhor. Ele é o melhor amigo da noiva. E se a noiva se deixa ser, aleluia, envolver nessa amizade, quando a trombeta soar, essa noiva não vai ficar aqui, ela vai subir para encontrar com Cristo nos ares. Aleluia. Espírito Santo. Às vezes você está querendo conquistar o teu patrão para poder ele te abençoar, só que o caminho que você está escolhendo é errado. Você tem que conquistar mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele resolve as coisas lá no teu emprego. Aleluia. Às vezes você quer conquistar, eu passo muito por isso, eu enfrento isso todo dia, é uma pressão tão grande. E quantas vezes o Espírito Santo vem através da palavra e me dá cada pancada. Acorda, meu filho, acorda, me agrada, entra na minha presença, faz a minha vontade, descansa o teu coração. Eu movo o céu, eu movo a terra. Não tem papel que eu não coloque a mão, não tem situação que eu não possa resolver. É só me agradar, porque o resto eu vou fazer. Aleluia. Quantos acreditam que o Espírito Santo tem poder para fazer isso? Então às vezes a mulher está lá querendo ganhar um esposo, e ela faz de tudo para agradar, e é só decepção, é só traição, é só angústia. Oh meu Deus do céu, quantas irmãs que já chegaram no limite porque o marido não toma iniciativa de mudar de vida, de vir para Jesus, e elas estão lá sofrendo. Se fosse ao contrário, o marido já tinha deixado a esposa, porque o homem não paga preço pela mulher não. Vou dar um exemplo. Vai fazer visita nos presídios para você ver. Verdade. Sério. Vê lá a fila, só mulher. E vai lá no presídio feminino, se tem fila de homem, para visitar a namorada que foi presa, a esposa que foi presa. Na hora do crime lá, de fazer o errado, estava junto. Mas na hora que a casa caiu para ela, ele tocou a vida aqui fora, não está nem aí. Agora a mulher não. A mulher vai, a mulher espera, a mulher leva comida, a mulher leva roupa, a mulher está lá e chora, a mulher está lá e luta, a mulher está lá e paga o preço. Aí a igreja, queridos, olha que a Assembleia de Deus está cheia de irmãs, cheia. É muito mais mulheres do que homens, é muito mais irmãs jovens do que irmãos jovens. Por quê? Porque ela já tem algo dentro de si que o próprio Deus colocou. O que é isso? Compaixão, misericórdia. Aí as irmãs vêm para quê? Orar pelo marido, orar pelos filhos, orar pelos netos, orar pela família. E as irmãs oram, e as irmãs choram, e as irmãs jejuam, e as irmãs pagam o preço. Agora por que elas fazem isso? Porque elas dão conta de fazer? Porque elas são fortes? Porque elas fazem diferença? Não, é porque elas são mais sensíveis à ação do Espírito de Deus. E o Espírito Santo tem tomado a vida dessas irmãs, e muitos milagres têm acontecido por causa da oração dessas irmãs.
irmãs. E muitos milagres têm acontecido por causa da oração dessas guerreiras que têm pagado o preço, que têm lutado. Ei, eu vou te dar um conselho aqui em nome de Jesus. Pastor, está difícil, vou parar, não consigo mais. Não para, continua, porque a tua vitória já está chegando. Não, homem, querido, infelizmente, né? Mas vamos crer na ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele age. O Espírito Santo trabalha. E tem mais: se tem uma coisa que o diabo respeita, é terno e gravata. Quantas vezes, irmão, que eu já orei, expulsei demônio, já travei guerra e batalha, não estava de terno e gravata? Quem disse que isso aqui que faz diferença? É a camisa abotoada aqui, a saia compridona. Não, irmão, tudo isso faz parte de uma vida de quem quer viver da forma que entendeu, conheceu, para agradar a Deus. Não vamos entrar em detalhes, mas escute, queridos, o Espírito de Deus ainda continua fazendo a diferença na vida daquele que crê. Aleluia! Aonde você estiver e colocar a planta do teu pé, se você crê, lá não está teu pai, lá não está tua mãe, lá não está teu esposo, lá não está tua esposa, lá não está o pastor, lá não está ninguém, mas o Espírito Santo está com você. Aleluia! O Espírito Santo está presente. O Espírito Santo não te deixa, o Espírito Santo não te abandona. Somos nós que o abandonamos, somos nós que o deixamos, mas ele não nos deixa. Eu disse para os irmãos sobre essa igreja, como eles perseveraram nessa teologia que eles aprenderam da parte do Senhor Jesus. Coisa linda, cresceram, desenvolveram, firmeza na doutrina. Aí eles continuaram, não é, lutando, ensinando, e todos que eram agregados àquela igreja continuavam firmes naquela mesma doutrina. Eles não desviavam, eles não inventavam outra coisa, continuava segundo aquilo que eles aprenderam dos apóstolos. Deus tem compromisso com a sua palavra, queridos. Vamos continuar firmes na palavra. E depois eles perseveravam na oração. Eles falavam de oração, ensinavam sobre oração, mas eles viviam uma vida de oração. E depois que eles haviam temor, e eu disse para os irmãos, quando a Bíblia vai retratar de temor nessa passagem, diz: e em cada alma havia temor. Sai do coletivo e parte para o individual. Não adianta dizer que no coletivo há temor. Deus observa o temor no individual. Meu Deus. E na sequência, queridos, havia a presença da intervenção extraordinária de Deus. Versículo 43, a manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja. Atos 3, o paralítico é curado. Atos 4:31, o lugar onde a igreja ora treme. Atos 5, 12 e 15, muitos sinais e prodígios são feitos. Atos 8 e 6, Filipe realiza sinais em Samaria. Atos 9, a conversão de Saulo é seguida da sua cura. Atos 12, a libertação de Pedro pelo anjo do Senhor. Atos 16, o terremoto em Filipos. Atos 19 e 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Atos 28, 8 e 9, Deus cura enfermos de Malta pela oração de Paulo. E hoje eu disse para os irmãos, há dois extremos. Quais são eles? Aqueles que negam os milagres e aqueles que inventam milagres. Aqueles que querem se aproveitar dos outros, da miséria, da desgraça dos outros, da doença dos outros, para ficar rico, para poder ter mídia, ser conhecido, né? Ah, você está com uma dor aqui na ponta da orelha, sumiu. Uma dor aqui no nariz, sumiu. Um espinho estourou. Oh, Jesus, que milagre. Não é muita conversa fiada, irmão. Deus opera, Deus faz, Deus realiza. Deus não parou de fazer milagre. Mas as pessoas estão entrando por essa linha dessa teologia enganosa para poder o quê? Se aproveitar. Pense aqui, queridos. Foi feita uma pesquisa a respeito de quando as pessoas entram em uma fase difícil da vida e o brasileiro se propõe a ajudar na assistência social. Diz que em cada 10 brasileiros, 7 ajudam. Que bênção, 7. E o primeiro motivo que move o coração do brasileiro para ajudar, motivo religioso. Motivo religioso. Colocou um versículo, colocou a carinha de Jesus triste lá com a mão sangrando, todo mundo arranca o dinheiro. Todo mundo vai, até os crentes.
Vou ajudar essa causa. Essa pessoa está precisando. Você não vê aqui? Eles mandam assim: se você compartilhar não sei quantas mil vezes o WhatsApp, não é mentira, irmão. O WhatsApp não está nem com isso não. Mas as pessoas fazem, compartilham. Por quê? Eu vou ajudar, eu estou aqui mesmo, vou usar o WhatsApp para ajudar. E compartilha. E às vezes é umas coisas tão... Aquela pessoa que está naquele vídeo nem está sabendo que colocou no WhatsApp, que está compartilhando aquilo, querido. E tem alguém por trás ganhando alguma coisa com isso, com a miséria dos outros. Aquela situação lá do tal do João, do capeta. A pessoa chega lá doente, com a vida miserável, com câncer, uma vida de sofrimento terrível, e o homem olhar e falar assim: vem cá, entra dentro dessa sala. Chega lá, abusar da pessoa. Ô irmão, pessoa dessa tem que queimar no inferno mesmo. Pessoa chegar, né, num terreiro, com a vida toda miserável, e o fulano de tal recebe lá, né, e fala que tem que fazer um trabalho e tem que pagar R$2.000. E a pessoa faz. Ô irmãos, pelo amor de Deus, se nós aqui nessa noite, pela fé, orarmos e crermos no nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Aleluia! E é de graça! É de graça, irmão. Então isso é muito perigoso. Tome cuidado, pelo amor de Deus. Coloque os pés no chão, creia no Senhor, ore, busque a presença de Deus, mas não se deixe enganar, pelo amor de Deus, irmãos. Agora eu quero entrar no outro aspecto aqui dessa igreja, como exemplo para nós. Exemplo de oração, exemplo de palavra, exemplo, meus queridos irmãos, de temor, não é? Exemplos de sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, os sinais e os prodígios vão voltar quando o Espírito Santo voltar a ter lugar em nós. Sabe por que muitas das vezes não acontece como acontecia? É porque nós não temos mais tempo para o Espírito Santo. Nós temos tempo para um monte de coisa, mas tempo para o Espírito Santo nós não temos. Irmãos, nós precisamos voltar lá na fonte. A gente precisa voltar a trancar no quarto. A gente precisa voltar a ficar sozinho com Ele. A gente precisa voltar a chorar um pouquinho com Ele, a gemer um pouquinho lá com Ele, a contar nossas mazelas para Ele, a se arrepender mais, a confessar nossos pecados, a rasgar o nosso coração, a nos humilharmos diante dEle, irmãos, para quando a gente sair de dentro do quarto, publicamente Ele nos honrar. Precisamos voltar, queridos. A oração na igreja é importante, tem que ter. A oração coletiva na igreja tem que existir. Nós como pastor, como dirigente da congregação, os obreiros, devemos motivar e ser exemplo da igreja em oração. Mas a oração só na igreja é pouco demais. Nós precisamos ter uma vida de oração. Paulo disse: orai sem cessar. Às vezes eu quero, mas não quero pagar o preço. É mais fácil, não é? Peraí, tem que pagar quanto? É mais fácil. Não. O preço já foi. Agora a gente só tem que buscar pela fé. Aleluia. Muito bem, queridos, vamos entrar em outro aspecto aqui. Qual aspecto eu vou entrar? Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Quero falar sobre o entusiasmo deste povo no culto. Ai Deus. Esse povo era entusiasmado, queridos, para estar na igreja. Eles tinham entusiasmo, mas não vinha deles. Vinha do impacto genuíno proveniente do Espírito Santo de Deus. Ô irmão, quem tem um Espírito Santo dentro de si pulsando, ama cultuar, ama adorar, ama louvar, ama estar na igreja, ama reunir com os irmãos para buscar o Senhor. Por quê? Porque não vem de nós, mas o Espírito nos traz. O Espírito nos impulsiona. Ah, pastor, sei lá, viu? Quantas pessoas que eu converso aqui falam assim: eu quero sair desse altinho.
Celtinha é igual curva de rio. Celtinha, tudo que é coisa ruim vem para cá, inclusive você veio. É verdade ou não é? Pelo amor de Deus, tem gente que acha que igreja é uma... para com essa bobagem, mano. Igreja tem que ser igual curva de rio mesmo. Já viu a curva de rio quando é enchente? Passa aquele tanto de água, ninguém vê nada, mas quando baixa o nível da água, naquela curva, tudo quanto é lixo, tudo quanto é pedaço de pau, plástico, bicho morto, para tudo lá. Pastor, que absurdo. Eu sou um desses. Ainda bem que eu estou aqui. Eu sou um desses. Senão eu estava lá. Você gostaria de estar lá ou estar aqui? Então não cospe no prato que você está comendo, não. Passou na reciclagem. Tem gente que não valoriza. Nós estamos precisando voltar um pouquinho lá atrás para lembrar quem nós éramos. Lembra quem você era? Melhorou ou não? Tem gente aqui que não. Mas que é isso? Queridos, precisamos voltar lá um pouquinho para dar valor e dizer: Senhor, obrigado porque eu estou na tua casa. Tem alguém que fala, alguém que deixa de falar, alguém que reclama, alguém que persegue. Irmãos, isso é igreja. Bem-vindo à igreja. Fica na minha pele pelo menos 10 minutos para você ver. A gente faz de tudo, irmão. A gente prepara a mensagem, a gente ora, a gente é honesto, a gente luta, a gente peleja, a gente sofre, a gente paga o preço. E aí um tanto de gente descendo o pau. Mas não tem problema. Não tem problema, irmão. Isso é normal, é igreja. Agora eu quero ver, no dia que a trombeta soar, quem vai subir? Continua, vai, desce o pau, vai, desce a lenha. Na hora que a trombeta soar, ou no dia que você morrer, cuidado. Eu disse semana passada, o poder do Espírito Santo, quando vem sobre mim, transborda. Eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo, e eu começo a falar em novas línguas, em outras línguas. Eu não só recebo o poder de falar em novas línguas, em outras línguas, ou línguas estranhas, como você quiser melhor, mas eu também recebo um poder para controlar a minha língua. Então controla a tua língua. E se chegar alguém perto de você com essa língua de cobra, jararaca, venenosa, e você compartilhar e achar bom e gostar, você também vai fazer parte. Quando Deus colocar a mão, você também vai sofrer. Que a nossa peleja aqui é o quê? Calmar, apagar o fogo, resolver as contendas, aconselhar. É o Espírito Santo, vamos buscar o Espírito Santo, vamos orar, Deus é da vitória, ajudar. Mas Deus está vendo tudo. Certa feita, Miriam, preocupada, olhando para Moisés, começou a reclamar com Arão e a falar: o negócio é o seguinte, Arão, por que Deus usa só Moisés? Só usa Moisés? Deus fica bajulando Moisés demais, só Moisés, e nós? Moisés nem sabia o que estava acontecendo, Moisés estava trabalhando, mas Deus viu Miriam murmurando. Deus falou assim: Miriam, vem cá. Arão, Moisés, reuniu os três. Moisés, estou sabendo tudo, você não está sabendo de nada, rapaz, você é bobo. Mas eu te guardo, meu filho. Miriam, porque você tem essa boca aberta sua, você vai ficar leprosa. Não, Senhor. A lepra pegou ela, tadinha. Deus chamou Arão e falou: não vou te matar hoje não, mas o dia da tua morte está chegando. Pronto, irmão. Moisés continua a obra, teve os seus problemas. Eu queria que os irmãos pensassem: olha a pressão em cima de Moisés, olha a cobrança, irmão. Qualquer coisinha era pedra, meu Deus, irmão. A pressão foi tão grande que ele cedeu tanto, ele lutou tanto por aquele povo, que por causa disso ele não entrou na terra.
Então tem causa na igreja, obreiros, queridos. Se a gente entrar demais, o miserável entra na terra e ainda não entra. Não, sabe o que tem que fazer? Aconselhar, orar, ajudar, mas tem que deixar a mão de Deus tratar. Sabe por quê, irmão? Deus, Ele sabe como tratar comigo e como tratar com você. Ele sabe. E o amor dele é tão grande por nós, que Ele não nos deixa de qualquer maneira. Ele trata para nos recuperar, para nos sarar. Ele trata para nos levantar. Ele trata para nos manter na sua presença. Ele trata para nos levar para o céu. É isso que Ele faz. É porque o negócio de lidar com as pessoas, irmãos, é difícil. Sabe por quê? Tem gente que olha para a gente assim. Por exemplo, tem gente que olha para você e pensa assim: ela pensou isso de mim. O povo, meu Deus do céu, da Assembleia de Deus que gosta de picuinho. É a minha igreja, e é a pura verdade. Gosta do negócio. Gosta do inferninho. Ó, eu não ia te falar não, mas pelo que eu entendi, a fulana de tal falou isso de você. Meu Deus. Fala pra ninguém. Mas não conta para ninguém, porque o pastor está fazendo as reuniões aí. Eu fiquei sabendo, meu Deus, ou se eu pudesse esganar. Eu fiquei sabendo que vai ser assim, aí já começa. Irmãos, eu recebi um tanto de mensagem aqui, desses assuntos assim. Eu já falo, por exemplo, não adianta nem mandar, porque eu nem ouço. A hora que eu bato lá o áudio, que eu entendo o assunto, eu já apago. Por quê? Porque tem coisa que o pastor fala publicamente, e tem coisa que o pastor decide, só o pastor e Deus. Não adianta, irmão. Não adianta. Então esse negócio é ruim. O irmão, eu acho. O jeito que mandou a mensagem está com raiva. Não, irmão, pelo amor de Deus. O seu irmão e a sua irmã em Cristo não são seus inimigos. Aleluia! O diabo quer uma igreja dividida, com panelinha, com panelona, com panela, tudo quanto é jeito, toda repartida, toda retalhada, eu defendo o meu lado, eu defendo o meu lado, eu defendo aqui, eu defendo assado. Não, nós somos um povo único, que temos um só Deus, um só Espírito, uma só palavra, um só batismo, é uma só doutrina. Não pode haver divisão entre nós. Nós temos alguns pensamentos diferentes, sim, vamos debater, sim, mas vamos respeitar, vamos andar juntos em comunhão, em alegria. Isso tudo, irmãos, nós percebemos na hora do culto. A igreja é o termômetro do culto, não é o pregador. Se a igreja quiser dar glória a Deus, irmão, o termômetro, se a igreja não quiser, então igreja. E a igreja precisa ser inteligente. A igreja precisa prestar um culto racional. A igreja precisa entender o que é culto. A igreja precisa entender a quem ela está cultuando, o porquê. A igreja tem que saber por que está aqui, porque é igreja. Irmão, se os irmãos parar para perceber, a gente entra num marasmo, numa rotina tão grande de um costume de estar no culto, que todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, de forma mecânica, sem graça. Todo dia. Cantem da liturgia. Oh, meu Deus do céu. Tem hora, irmão, que ó, todo dia. E tem gente, o cantor ainda harpa. Aí esse culto Deus não está. Só cantou um ainda harpa. Não, o pastor César, ele canta 10 ainda harpa. Pelo amor de Deus, pastor César. Então, irmãos, sabe o que é isso? Nós não estamos preocupados em prestar um culto para Deus. Eu estou preocupado se eu gosto do culto. Meu Deus. Essa igreja aqui tem um problema assim muito sério. O culto não, o pastor virou os bancos. O povo vai cantar de costa para mim. Quem disse que o povo tem que cantar para você? Quem disse, irmão? Me prova na Bíblia isso, irmão. Tudo bem, volta os bancos, não tem problema, irmão. Isso aqui não tem problema. Só que onde está o nosso foco? A gente está cultuando quem? O culto é para me agradar? Irmãos, de acordo com o Evangelho, culto é relacionamento com a divindade, está acima de nós. E quando nos relacionamos com alguém que está acima de nós, não somos nós que mandamos, não é do jeito que a gente quer,
Não é do jeito que eu penso, que eu imagino, que eu acho. É Ele quem manda. É Ele que é Senhor. Aleluia. Nos reunimos para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo. O culto é para agradar a Deus, irmão. Quando nós temos uma vida que agrada a Deus, por Deus agradar da nossa maneira de servi-lo, Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele opera milagres, Ele faz maravilhas. Por quê? Porque Ele vai estar contente, alegre, feliz com o culto dessa igreja. Agora, não, a gente tem que fazer um culto alegre para o visitante. Não, irmão. Temos que fazer um culto alegre para a família. Não, irmão. Tem que fazer um culto alegre para o povo vir, senão o povo... Não! O culto tem que satisfazer a vontade daquele que deve ser adorado no culto. Glória a Deus. Quando você prepara um louvor, adolescente, jovem, coral, nos 350 conjuntos que nós temos, nós preparamos isso com amor, carinho e dedicação, não para apresentar para a aprovação de homens. E muitos de nós pregamos e cantamos e recebemos a aprovação do homem. Não chega nem no teto. Mas quando nos dedicamos em oferecer o que nós temos de melhor para Deus, Deus se manifesta e toca no coração dos homens. Quem está entendendo, irmão? Diga amém. Ah, pastor, mas eu não gosto assim. Tudo bem, irmão. Você tem liberdade, mas você está errado. Culto é para agradar a Deus. Quem vem tem que entender que o culto é para Deus. Preparamos o ambiente. De repente Deus coloca para nós os bancos aí, né? Acolchoados, um ar-condicionado, sei lá, irmão. Tudo é muito bom. Mas sabe o que me chama a atenção? É isso aqui, ó. Presta atenção, irmão. Estou numa igreja que eu gosto. A igreja está bonita. Isso aqui está muito macio. Eu estou feliz aqui. Mas será que Deus está feliz comigo? Estou bem acomodado. Ai, que delícia. Eu gosto assim. Muito bom. Aqui um ambiente bom. Não vou ficar aqui não gostei desse ambiente. Vou em outra igreja. Eu procuro uma igreja que tem um ambiente que te agrada. Mas se você for olhar para o Evangelho vai me ensinar e te ensinar que quando ouvimos a palavra, quando participamos de um culto, nós precisamos questionar: será que eu estou agradando a Deus? Meu Deus. Será que Deus está agradando de mim? Oh, será que eu estou prestando o verdadeiro culto a Deus? Ou será que eu estou preocupado só com aquilo que me dá prazer, que me deixa alegre, que me deixa... não vou dar glória porque esse hino que a mocidade cantou, não gostei. Esse hino que o coral cantou, cantar assim não canta nenhum hino novo. Esse hino que o fulano de tal cantou, pelo amor de Deus, não. Aí canta alguém um hino que você gosta. Por quê? Porque é um hino que você tem afinidade. Aí você dá glória a Deus. Aí eu te pergunto: seu glória a Deus tem a ver em adorar a Deus ou tem a ver em reconhecer o seu gosto? Meu Deus. Irmão, tem tanta coisa que eu queria falar aqui na igreja, mas tudo tem um tempo, né? E eu acho que às vezes nem vai dar tempo. Eu acho. Mas enquanto eu puder, eu vou falando. Então, irmãos, é muito sério isso. E às vezes a pressão vem na gente. Igual, eu tenho sofrido, e eu falo a verdade. Tinha que estar todos os presbíteros aqui, cooperadores, todo mundo. Eu tenho sofrido para pregar aqui. Por quê? Porque tem alguém que não... Sabe? Eu, como pastor da igreja, eu podia pregar todo culto e todo dia. Eu não prego assim porque eu não quero. Mas se eu quiser, irmão, eu prego. E eu tenho mensagem para pregar o ano inteiro, todo dia. Graças a Deus eu tenho. Às vezes você não vai gostar, você não vai agradar, mas não tem problema. Eu não prego para agradar pessoas. Aleluia. Eu não me preocupo, irmão. Mas pastor, pode ver. Mas subiu o ibope dele essa semana, porque domingo a mensagem agradou. Mas pastor, esse domingo, irmão,
Eu não estou preocupado em trazer uma mensagem para agradar ninguém da igreja. Ah, que eu gostei, amém, mas eu preguei dentro daquilo que Deus me orientou. Eu fiz aquilo que Deus mandou. E se gostou, come. Se não gostou, vomita. Aleluia, Deus. Glória. Ora então, sei lá. Porque não tem jeito, irmão. Então a gente enfrenta a luta, enfrenta a oposição. Enfrenta, irmão, dentro da igreja, luta travada. Só que tem uma coisa: quando tivermos a consciência dentro de nós que estamos na igreja para cultuar a Deus, seja no louvor, na adoração, na palavra, nos dízimos, na oferta, o nosso culto será diferente. Por quê? O alvo do nosso culto não é o homem. O alvo do nosso culto é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Graças a Deus. E às vezes, irmão, tem gente que critica. Se for para pregar aqui, vai falar um monte de abobrinha. Se for para pregar aqui, não vai. Ele tem uma mensagem por mês, ou às vezes uma por ano. Se for para colocar aqui, dar ensino, pregar e vir, ele não dá conta. Mas para falar é uma beleza para falar. Agora, se tivesse a mesma consciência do que é o peso, a responsabilidade, estava junto orando. Não, a linha de pregar, dessa eu não agrado, eu gosto dessa linha, mas é a palavra de Deus, eu respeito e eu estou intercedendo para Deus fazer a obra. Assim que deve ser o meu e teu posicionamento. Aleluia. Por quê, irmão? Qual é o bem maior aqui? É o pastor aparecer? Não, irmão. Que ele cresça. Que ele cresça. O bem maior aqui é o Senhor, depois dele é a igreja. Nós cooperamos para o bom andamento da obra, da igreja. O que nós fazemos é para a igreja. O preço que pagamos é para a igreja. Nos doamos para a igreja. Nos entregamos para a igreja. Nos deixamos gastar pela igreja. E amamos a igreja, muitas das vezes sendo menos amado. Mas o que fazemos, fazemos pela igreja, para a igreja. Por quê? Quem fez isso na vida de aquele que tem uma chamada foi o Espírito de Deus. O que você tem que fazer, você faz para a igreja, pela igreja, para a glória de Deus. Deus te chamou para fazer isso, então faça. Agora, estamos cultuando a Deus, estamos? Amém. Então não preciso de um jargão de um pregador para levantar a mão da glória. Eu não preciso que o pastor me manda levantar a mão da glória. Eu não preciso de um cantor bom para poder mover minhas emoções, para que eu chore de glória. Eu preciso disso quando eu não tenho noção do que é o culto. E a Assembleia de Deus, infelizmente, está movida de festa em festa, congresso em congresso, e o povo está viciado nisso. Quando não tem festa em congresso, acontece o barulho. Mas quando é o culto normal do dia a dia, às vezes fica medindo, eu dou glória, não dou glória, eu faço, não faço, fica meio assim. Por quê? Perdemos a consciência de quem realmente devemos adorar no culto. Irmão, se o culto é quarta-feira, ele está presente, então glória seja dada a ele. Se o culto é sexta-feira, ele está presente, então glória seja dada a ele. Se é escola dominical, ele está presente, então louvado seja o nome dele. Domingo de noite, é um pregador, é um pastor local, é um pregador convidado, é um obreiro, é uma prata da casa, ele está presente, então glória seja dada ao nome dele. Só que a gente fica seletivo, né, irmão? A gente fica seletivo. Isso é um pecado. Que a gente fica, né? Isso é ruim, irmão. A gente precisa pensar. Não, eu vou lá porque... Irmão, sabe por que eu estou no ministério? É por causa de Jesus, irmão. Sabe por que eu estou agarrado? Estou firme. Tem hora que dá vontade, na roça fala, tem hora que dá vontade de montar no porco e ó, sair correndo, irmão. Sair correndo. Sair, irmão, sair, deixar tudo, irmão. Não é por causa do lidar do dia a dia com a igreja, não. Isso aqui é muito bom. São outras coisas que muitos dos irmãos nem sabem. É muito difícil, irmão. Mas aí por causa de Jesus, pelo amor que nós temos em Jesus, pela chamada que Ele nos fez, sabe o que o Espírito Santo me falou esses dias? Muitos de nós estamos firmes na presença do Senhor, mantendo a nossa vida de pé, o nosso testemunho vivo, é por causa do amor que nós temos em Jesus. O Espírito Santo falou comigo que tem pessoas que mantêm um casamento só pelo amor que tem em Jesus. Porque já era para ter dado, ó, nesse traste. Essa mulher chata. Quem que aguenta? Mas pelo amor a Jesus, vai suportando, vai aguentando, vai lutando.
E o amor que Jesus tem por nós vai nos sustentando e vai nos renovando a cada dia. E a esperança não morre. E nós acreditamos que Deus é poderoso para mudar a história. E os milagres começam a acontecer. O Espírito Santo manda te dizer: pelo amor que você tem em Jesus, não deixe de fazer nada na obra. Não deixe de fazer nada na igreja. Não deixe de zelar pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua família, pelos teus filhos. Pelo amor que você tem pelo teu Jesus. Então, pelo amor que você tem no teu Jesus, não espera ninguém mandar, mas entra na igreja, ora. Vem para a igreja, não anda. Vem para a igreja, desliga o celular. Vem para a igreja, adora, glorifica, exalta, busca, fala língua, profetiza. Não precisa ninguém mandar. Tu conhece o teu Jesus, tu sabe o que é cultuar, tu sabe por que tu está aqui. Ninguém precisa te dizer: aqui é a casa do teu pai, aqui você tem liberdade para adorar o teu pai. Aleluia. Então este povo, eles tinham entusiasmo no culto. Deixa eu te perguntar, qual que é a tua motivação no culto? Eu vou sexta-feira porque o pregador tá certo, irmão, eu reconheço, viu? Vim para a igreja para ouvir alguém encher linguiça, irmão, sai fora. Nem o diabo fica. O diabo olha assim e fala: vou perder meu tempo aqui não, porque ele sozinho já está matando a igreja. Deixa eu ir embora para outro lugar, que tem um pregador que pega a Bíblia, porque lá eu vou tentar fazer uma confusão. Mas aqui, ele só enche linguiça, fica contando historinha, não entra na Bíblia de jeito nenhum, não fala as coisas que devem ser faladas. Deixa ele aí. Irmão, é ruim demais. Você trabalha o dia inteiro, rala. Aí você vem para a igreja, chega aqui, que tem uns obreiros frouxos, tem uns pastor local frouxo, tem uns caboclos aí fraco, tem uns pastor regional que não sabe nem dirigir culto. Em igreja aí, irmão, as nossas 52 aí que estão clamando dia e noite para Deus enviar o nome de Deus para lá. Por quê? O pastor está lá, só recebe o salário, não dá conta de dar uma doutrina. O que te motiva? O que te motiva? Meu Deus. Eu até compreendo, irmão. Às vezes a pessoa vai em outra igreja, vai em outro lugar, porque na casa que ela está, que é casa de pão, não tem pão, está faltando pão na padaria. Eu vou lá comer, não tenho o que comer, eu estou com fome. Aí a pessoa vai mesmo. Mas, irmão, ó, com todo respeito, com todo carinho, toda humildade, em nome de Jesus, queridos, nos ajude, porque eu estou lutando para esta casa não faltar pão, queridos. Pode vir, pode trazer a família, pode trazer os amigos, porque aqui tem pão. Tem pão que desceu do céu. Jesus é o pão que alimenta a sua igreja, que alimenta a sua noiva. Você vai voltar para a tua casa alimentado, firmado na palavra. Por quê? Porque Jesus está aqui para te dar alimento. A igreja tem prazer de estar na casa de Deus, irmão. O culto deste povo aqui é um culto delicioso, abençoado, prazeroso. Tinha problema, tinha luta, tinha tudo. Mas quando eles reuniam, queridos, aleluia. Mas o culto, na verdade, a ênfase dele não era quando eles estavam reunidos. Por quê? Porque o culto dessa igreja começava dentro de casa. Eles já estavam acostumados a cultuar em casa. Quando eles reuniam, a igreja era uma extensão da casa deles. Aquilo que é a tua casa é a igreja que você congrega. Quando você reclama da igreja, você está reclamando de você e da sua casa. Que essa igreja, você também está no meio. Você é membro, você faz parte. No meio desse rolo você também está. Todos nós. Não é um corpo? Quem já viu uma cabeça sozinha por aí? Quem já viu um corpo aí sozinho por aí andando? É um corpo. Todos estão ligados, cada um no seu respectivo lugar, com a sua responsabilidade, mas é um corpo. Então, esse corpo ligado em cabeça que é Cristo, irmão. Mas se esse corpo resolver andar sem cabeça,
Aí assim, ó, o adolescente vira um braço, aí não quer estar ligado no corpo, vai ficar um tempo, depois morre. Por quê? O que sustenta o braço? Corrente sanguínea, os nervos, energia do cérebro, tanta outra coisa. Não, vai ficar um tempo, depois ó. Nós precisamos estar unidos, juntos, operando em comunhão, aleluia, em harmonia. Eu estou fazendo um estudo no Salmo 133, irmão, estou apaixonado, que coisa linda. Aquele salmo começa assim, essa expressão, querida, é linda demais. É uma coisa tipo assim, que não se vê, e quando se acha, diz assim, quão bom e quão suave, meu Deus, irmão. Se nós entendêssemos isso. E lá diz assim, é bom, por ser bom já está bom demais, mas além de bom é suave. Maravilha. Se falasse assim, suave por si só, alguém ia pensar assim, cuidado, que tem coisa que é suave, mas não é boa. Mas lá está dizendo assim, quão bom e quão suave. Então Deus está dizendo assim, essa suavidade, essa suavidade é boa, não é maligna. É assim que eu quero a minha igreja. Aleluia. Depois a gente continua, irmão. Volta para a tua casa pensando, no próximo culto eu tenho que voltar para a igreja sabendo que eu vou adorar Jesus. Não precisa ninguém mandar eu levantar a mão. Eu vou chegar, vou dar glória a Deus, vou me alegrar, eu vou glorificar. Eu tenho mais de 1000 motivos de sobra para poder render, para poder me entregar, para poder abrir minha boca, porque Ele é digno, aleluia. Se tem alguém digno aqui de ser adorado, queridos, é aquele que morreu no Calvário por mim. Dizimista da noite, Ailton Lima, CVD.